Aula sobre ciência e política, duas vocações para Max Weber. Crianças, quem faz política almeja o Estado. Quem almeja o Estado almeja o monopólio da violência. Segundo Weber, o monopólio do uso da força física pertence ao Estado dentro do seu território. Se alguém além do Estado faz uso da violência, faz uso da força física dentro do seu território, é porque ele permite. Então, se existe alguém fazendo uso da força física, exercendo poder de modo extraoficial, é com o consentimento do Estado. Agora, vamos lá. Quando nós pensamos a questão do político, né, para Weber, existem dois tipos de político para Weber. É a pessoa que vive da política, que utiliza a política em benefício próprio, pessoal, para levar vantagem no plano individual. Ele cita como exemplo, no livro Ensaio de Sociologia, o jornalista, que é um demagogo para Weber. A partir do momento em que o jornalista ele tem a capacidade, a possibilidade de manipulação de informação, tá? No jogo político para se beneficiar. É só vocês olharem, por exemplo, os limites que a democracia atual no Brasil vive. Notem que a democracia brasileira, ela encontra limites na atualidade em virtude da quantidade de informações falsas que existem nas redes sociais, né, os fake news. E embora a pós-modernidade, que traz em si a proposta do neoliberalismo, da terceira revolução industrial e da globalização, tenha possibilitado maior intercâmbio de informação entre as pessoas, favorecendo a democracia, né, através de uma sociedade em rede. Dentro dessa lógica, o que nós temos? Nós temos as limitações que se manifestarão a partir do estabelecimento de informações falsas. Jovem, é como se você, por exemplo, buscasse na internet uma informação verdadeira sobre um candidato que você escutou falar, que tem propostas que de repente são as que você acredita, e você percebe que aquelas informações são mentirosas, são informações falsas, né? Você descobre isso. Agora, quem vive para a política é a pessoa que não precisa da política para ganhar dinheiro. É a pessoa que tem uma causa nobre. Ela faz política, ela almeja o Estado, porque ela tem uma causa que ela acredita, que ela julga nobre, e ela não vai abrir mão dessa causa. Agora, o político que vive para a política, que é o político por vocação, ele não é o político profissional, tá? Esse político que vive por vocação, ele precisa de 3 características. Vamos lá. Primeira característica, paixão. Ele tem que ser apaixonado pela causa. Pensa, imagine você, minha querida, se você se candidata e é uma política por vocação, você precisa necessariamente dessas 3 características: ser apaixonada por uma causa. Segunda característica, senso de responsabilidade. Você quer avaliar as consequências dos seus atos no jogo de forças. Por exemplo, vamos supor que a nossa amiga ali queira construir uma revolução para transformar, né, a tecnologia de modo a impedir que informações falsas circulem na internet. Ela tem que fazer um cálculo das consequências dos atos para verificar a possibilidade. Agora, senso de proporção. O político deve permitir que a realidade atue sobre ele sem perder o equilíbrio. Por quê? Imagine que essa menina, minha querida, imagina você, uma política por vocação, tá? Obviamente que no cotidiano você vai passar por experiências, por situações concretas adversas. Quando você passar por essas situações concretas adversas, o que vai acontecer? Você pode em algum momento se perder nas suas escolhas, nas suas decisões. Então é necessário que você não perca o equilíbrio para que não faça as escolhas erradas, que comprometam o exercício do poder político. Agora, as alianças políticas, gente, a aliança política é muito engraçada no Brasil, né? Mas vamos embora. Aliança política, tem 2 tipos de alianças políticas. Aliança política entre interesses convergentes e alianças políticas entre interesses divergentes. Aliança política entre interesses convergentes, não pode haver traição e, se existir, é condenável.
É como, por exemplo, uma aliança política entre o PT e o PSOL. Não pode haver traição, porque os interesses são convergentes. Ambos acreditam na transformação da sociedade através do processo eleitoral democrático burguês, né? Ambos acreditam nessa proposta reformista de Bernstein, enfim. Eles acreditam que isso é possível. Então, se eles fazem uma aliança política, não pode haver traição. Mas vamos lá, o PT fez aliança política divergente. O PT faz aliança política com quem, gente? PMDB. Quem é o PMDB? É o antigo MDB do governo militar. Que sabe-se lá porque agora virou MDB de novo. Tá sabendo disso? Pensa, era MDB no governo militar. Aí começou a democracia, se tornou PMDB. Né? E agora, do nada, MDB de novo. O que nos conduz a uma reflexão, não? Agora, e qual é o problema de ser o MDB do governo militar? O problema de ser o MDB do governo militar é que no governo militar, quem questionasse muito o governo tinha sérios problemas com a estrutura de Estado, com o poder político. Então você não era uma época em que a liberdade de expressão existia. Tanto que os professores de filosofia e sociologia foram retirados das salas de aula, sabiam disso? Sabiam não? Pois é, gente. O governo militar, né, ele não gostava, não tinha muito apreço por filosofia e sociologia. Atualmente dizem até que nós atrapalhamos que vocês aprendam matemática, olha. Então, né, o que acontece? Essa galera aí do atual MDB de novo, que foi o PMDB, agora é MDB de novo, era o único partido político permitido no governo militar. Vamos lá, você é a oposição. Eu permito que você exista. Só que você escuta falar por aí que quem é muito oposição tem problemas mais sérios. Se eu permito que você exista, porque você não é tão oposição assim, né? Não é? Então, o PT fez aliança política com essa turma aí. Uma aliança política entre interesses divergentes, a traição, além de ser esperada, ela não é nem condenável. Não dá para condenar, porque você sabia que a pessoa era diferente de você. Vocês se lembram, inclusive, que Dilma, há quem diga que Dilma tenha sido torturada pelo governo militar, olha. Vamos lá, pois é, vai entender. Então vamos lá, você faz aliança política com um grupo de pessoas que no governo militar não viu problema nenhum na sua tortura. Partindo da hipótese que a mulher tenha sido torturada, né? Não vamos fazer afirmações sem provas, né? Então, para que a gente não faça afirmações sem provas, a gente vai pensar, né, a partir de uma lógica em que a pessoa, para ser oposição, não pode ser muita. E era um regime onde professores de filosofia e sociologia não poderiam estar em sala de aula. Porque a filosofia e a sociologia se constroem a partir do quê? Do questionamento. Nós questionamos as estruturas da sociedade a fim de transformar a sociedade num lugar mais humano, mais justo, né? Mais digno para todos viverem. E vamos continuar com a aula de liberalismo político alemão. O que acontece? Ética e política. Qual é a relação entre ética e política? A política é uma intervenção sobre alguém. Então você quer o Estado para fazer uma intervenção sobre alguém. Você quer o monopólio da violência. Você quer a possibilidade legal de fazer uma intervenção sobre alguém porque você tem esse direito exclusivo. Então, a ética seria o que para Weber? A criação das regras pelos homens. Vamos juntar ética com política? Juntando ética com política. Então, eu vou pensar uma ética de acordo com a convicção ou valores. É quando o político, a ação dele é de acordo com o que ele acredita num plano individual. Independente se aquilo vai ser bom para o povo ou não. Agora, se a ética dele for uma ética orientada pela responsabilidade, ele vai pensar no benefício coletivo. Ele vai agir pensando na coletividade. Então, segundo Weber, a ética orientada pela responsabilidade é a ética que considera o bem coletivo. Agora, a ciência foi responsável pelo desencantamento do mundo, pela passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas, onde as pessoas elas perderam aquelas certezas do seu universo tradicional de convivência, né, para a modernidade, para a racionalidade técnica, para o sistema capitalista, onde o que vale é a maximização do lucro. Quem se lembra do livro do Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo?
O fazer dinheiro para ter mais dinheiro, e não é qualquer dinheiro, é o dinheiro honesto, que vai ser impulsionado pelo desenvolvimento da reforma protestante calvinista. Porque a ação do calvinista, ela é uma ação política, né, no que diz respeito ao comportamento dele diante do trabalho. Então ele favorece o desenvolvimento do capitalismo, porque ele tem um comportamento diante do trabalho sério, honesto, e ele ainda acredita que é predestinado. Então, se ele prospera financeiramente, se ele tem prosperidade econômica, é porque ele acredita que aquilo ali é sinal de que ele é predestinado. Agora, a ética, a ação dele, ela é racional, moral, a partir do momento em que ele se relaciona com a religião dele. Quem se lembra da definição de ação racional, moral em Weber? É onde o agente da ação possui como motivo uma causa que ele julga nobre e conhece as consequências. Não entendeu? Vamos lá. São 4 tipos de ação social em Weber. 2 são racionais e 2 irracionais. As irracionais são a ação tradicional e afetiva. A tradicional é orientada é construída no campo da moral, da cultura, do hábito coletivo, e a afetiva em relação à satisfação imediata. Nessas duas você não pensa sobre as consequências, mas você só executa. Nas ações racionais tem a racional moral, que é a do protestante calvinista em relação à religião, ao compromisso dele com a religião. Ele acredita que a ação dele é nobre, vale a pena, ele é predestinado, escolhido por Deus. E a ação racional em relação a fins, porque a relação dele com o trabalho tem uma finalidade, que é ganhar dinheiro, e não é qualquer dinheiro, é o dinheiro honesto, e se ele prospera é porque ele é predestinado. Aonde vai embolar na tua cabeça? Você vai olhar para mim e vai falar, mas a ação racional moral também se constrói no campo da cultura. Por que é diferente da ação tradicional? Simples, porque a racional moral é refletida e a outra não é. Fixou? Molinho, viu? Vamos embora. Então vamos lá, a produção científica não possui como objetivo promover o cientista, mas o conhecimento nela contido possui valor em si mesmo. A produção científica, ela não pode servir para enaltecer, para valorizar o cientista. E o cientista que faz isso, ele não está agindo do melhor modo, porque o melhor modo é você atuar no campo da ciência, estabelecendo a produção científica, o conhecimento como prioridade. Enquanto você constrói uma produção científica, o que importa é o valor da produção científica em si mesmo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente produz um artigo científico sobre a questão da promoção. Quem você promove? O conhecimento ou você mesmo? O Weber é fantástico, né? Entender o Brasil pelo liberalismo alemão, você pensa assim, nossa, Alemanha, né? Mas enfim...